Professora Benizete, primeira, Elaine Medeiros, boa tarde a todos, boa tarde às pessoas que estão chegando, é sempre bom. Começamos mais uma live. Maria Leitão, boa tarde, todas as pessoas, boa tarde. Essa é mais uma live que está sendo feita pela revista eletrônica. Hoje nós temos a pessoa maravilhosa da professora Benizete Medeiros, que já está na nossa sala, viu? Já está na nossa sala. E nós vamos, Dr. Ralph, nosso tesoureiro, viu? Muito obrigado pela presença, viu? Muito obrigado a presença de todos aqui. Realmente, a professora Benizete é top de linha, viu? Você pode chegar aqui, onde ela passa, realmente é maravilhoso. Doutora senhora Heloísa Guimarães, Taiga Maria, muito obrigado, Nício, muito obrigado pelas pessoas. E 5h01, eu vou chamar a professora Benizete, porque nós temos tanta coisa para conversar, viu? A doutora Benizete está aqui. Professora Benizete, ainda essa nossa live, viu? Muito obrigado. Aguardando, entrando. Professora Benizete, uma boa tarde. Marcelo, que prazer em falar com você. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. Essa pandemia está nos deixando. Doutor Josivaldo, o grande amigo Josivaldo da Itaboraí. Muito obrigado, doutor Josivaldo, ex-presidente da OAB Itaboraí. Rodrigo está. Então, são pessoas que realmente nos animam a dar continuidade a essa live. A ideia de criar essa live, Benizete, professora Benizete, foi de levar informações aos colegas nesse tempo de pandemia. E que nós, advogados, estamos muito carentes, apavorados com as questões que estão acontecendo, mas carentes também de conhecimento, de instrução, viu? E nada como conversar com pessoas que realmente possam nos transmitir cultura e entendimento, viu? Nós já tivemos por aqui o doutor Sérgio, o professor Sérgio Santana, professor Fagner Santos, doutora Silvia Correia, professora Suzane Ferrado, Andréa Cabo, doutora Fernanda Teixeira, Carlos Alberto Almeida, Hugo Pena ontem, hoje a professora Benizete Medeiros, nos brindando com isso, que eu espero que essa live seja uma continuidade, que a gente possa dar sempre informações aos colegas. Nós, advogados, somos sempre carentes com relação a essas questões de informações. E hoje nós temos uma carência muito grande com relação a essa pandemia de MP que acontece por aí, que realmente vai deixar deixando a gente maluco qualquer dia desse. Professor Benizete, eu abro o microfone à doutora para que a senhora possa se apresentar a maioria das pessoas que já lhe conhecem, mas para quem não conhece, a professora Benizete é professora universitária, palestrante, viu? É uma advogada brilhante, viu? Membro do IAB, da ABRAT, viu? E realmente é o brilhantismo que nos dá aqui, que nos estávamos faltando aqui, depois de tantas pessoas. Até Letícia está com ciúme. Letícia falou, a Benizete vai fazer apresentação antes de mim. Faz. A Letícia é uma pessoa fantástica, viu? Manda lembranças para você. E está fazendo uma outra live agora, mas manda lembrança. Professor Benizete, os microfones são seus para a sua apresentação e logo depois a gente entra no tema propriamente dito. Eu quero, obviamente, agradecer a você, Marcelo, e dizer que você está sempre na frente aí dos eventos, né, do movimento. Eu já acompanho você há muito tempo, nas suas 2 gestões da AFAT. Tive a oportunidade de ir falar algumas vezes, mas, sobretudo, eu tive a oportunidade de assistir muitas vezes você e assistir os seus convidados, sempre com muito gabarito,
tornando a AFAT a nível nacional. Você realmente colocou a AFAT, eu sou da Abrat há quase 25 anos, venho quase sempre na diretoria, e eu posso dar esse depoimento do quanto a AFAT ganhou com as suas gestões, e agora dá segmento também, com uma outra pessoa também de peso, mas você movimentou muito a AFAT. Você levou muita gente boa, você fez muitos eventos sociais, e eu pude, na medida do possível, participar de vários, porque eu sou filha da UF aí, né? Então eu tenho um carinho muito grande por Niterói, pela UF, você, pelos nossos companheiros, alguns confrades do IAB, alguns da Abrat, da CAT. Então eu tenho que agradecer, porque para mim é uma honra, é uma lisonja dialogar com você e com as pessoas que nos assistem, porque eu acho que essas lives, elas têm sido muito mais um diálogo, muito mais uma cartaz que a gente faz, do que propriamente qualquer ensinamento que porventura alguém pense que a gente venha fazer. Então eu acho que é por aí. Então eu agradeço, quero dar uma boa tarde a todo mundo. Vários alunos nossos certamente vão entrar, que eu tenho divulgado, mas é isso, eu agradeço muito e estou à disposição, mas quero advertir aos colegas que, na verdade, nós vamos fazer uma cartaz e um bate-papo, e não ensinamento. Professora Verizete, realmente qualquer bate-papo com a professora é um ensinamento, viu? No mínimo que seja, é um ensinamento. Eu tenho aprendido muito. E nesses tempos que nós estamos passando de pandemia, e nós temos vendo o governo federal apresentar diversas medidas provisórias, e eu digo medidas provisórias, algumas até ajustadas ao tempo da pandemia, outras contrárias à questão da legislação trabalhista. Já sofremos lá atrás com a 13467, estamos sofrendo com diversas medidas, a MP 808. Então, são várias questões que vêm nos colocando. E o advogado trabalhista, o pessoal que quer conversar hoje, o pessoal fala assim: eu vou ser advogado trabalhista, e já começa com uma depressão. Porque o pessoal já pensa que a advocacia trabalhista vai acabar. Não, nós somos resistentes. Nós somos iguais diamantes, duros, brilhantes e duros. Não nos iludimos assim. E nada melhor que trazer essa questão dessas questões que estão aparecendo com as medidas provisórias aí. E nós temos a 907, que foi um traje, graças a Deus, o Supremo entendeu que alguns trechos são favoráveis e deveriam ter sido retirados, graças a Deus. Mas temos a 936, que conforme nós temos colocado aí, nos traz algumas insegurança tanto da parte do patrão quanto da parte do empregado. É uma questão que nos deixa bastante inseguros com relação a isso. E isso eu gostaria de perguntar à doutora. Doutora, essa 936, o que pode se aproveitar dela de bom? Por que da insegurança toda que ela nos traz? Eu quero apenas contextualizar que nós já temos aí cerca de 40 medidas provisórias relacionadas à pandemia, né? Mas que efetivamente dizem respeito mais de perto com o direito do trabalho e o mundo do trabalho é a 927 e a 936. Sim. A 927, ela recentemente sofreu uma alteração aí pela edição normativa 10.480, relacionado ao artigo 29 e ao 31, porque realmente o Supremo entendeu que esse artigo 31 afrouxava na medida provisória a fiscalização pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E o artigo 29 refere-se à questão da doença ocupacional. Então, o Supremo entendeu que a questão do afrouxamento da fiscalização não era oportuna, tanto assim que nós estranhamos quando chegou a medida provisória 936, que não houve esse afrouxamento da fiscalização pela fiscalização do trabalho, pelos fiscais do trabalho,
vinculados hoje ao Ministério da Economia. Então, essa 927, ela trata da antecipação de férias, da antecipação de feriados para compensar depois. Ela trata da questão também do banco de horas e outras questões que a gente chama de jabuti no meio. Mas, sobretudo, afrouxou, e eu acho que era um grande jabuti, né, Marcelo? Afrouxou a questão da fiscalização. Sim. Vejamos. Nós somos advogados atuantes, você eu sou também, e estamos trabalhando, atendendo aos nossos clientes por plataformas diferentes, e certamente estamos a nos deparar com algumas impropriedades feitas pelos empregadores e também pelos empregados. Mas, sobretudo, o que me chama a atenção, principalmente nesse estado do Rio de Janeiro, nós militamos de Macaé até Araruama e algumas coisas poucas no Rio, mas salvo em questão de tribunal, e tem me chamado a atenção, Marcelo, o fato de alguns desempregadores nem adotarem a MP 936, nem a MP 927 optarem por uma dispensa imotivada e com a gravidade de não ofertar o termo de rescisão de contrato. Porque se assim o fizer, nós imediatamente ajuizamos uma ação e pedimos uma tutela de urgência ou de evidência para levantar o Fundo de Garantia o Seguro-Desemprego. Então, isso tem ocorrido com alguma frequência, razão pela qual, em boa hora, o Supremo entendeu que o afrouxamento da fiscalização prevista no artigo 31 da medida provisória 927, ela estava na contramão desse momento, porque o que a medida provisória deu de recado, que o governo quis dar de recado com essa medida provisória, foi dizer o seguinte: olha, não é momento para multar a empresa, não é momento para fiscalizar a empresa. Claro que não é o momento do afã de uma fiscalização extremamente, digamos assim, extremamente aguçada. Mas é óbvio que tem que haver fiscalização. Imagine vocês que o Brasil não se concentra no Rio de Janeiro, Curitiba, São Paulo. Nós temos o Pará, nós temos aquela região Amazônia toda, que nós temos muito trabalho escravo ainda. E eu fazia uma live na semana passada com a Mary Cohen, que é uma atuante dos direitos humanos dos indígenas, das populações ribeirinhas, da floresta, e ela estava me falando sobre esse desmatamento, sobre essa invasão de terras desses povos. Então, vejamos que aí, voltando à MP 927, em boa hora o Supremo mexeu no artigo 29, se não me engano, e artigo 31, se não me engano. Os dois, sim. E realmente foi uma boa pedida. Eu assisti a referida live, viu? Não na sua totalidade, mas assisti. E realmente são questões pontuais essa questão, essa medida MP 927, os artigos 29, realmente eles extirparam o poder de fiscalização. Ora, uma empresa sem uma questão de consideração, uma questão da fiscalização, você vai tirar todo o poderio do Ministério do Trabalho, seus auditores, com relação a isso. Aí é pandemia mesmo. Aí virou pandemia mesmo. Então, realmente, eu achei interessante com relação a essa questão, esse apontamento, viu? Com relação à posição do Supremo, com relação a essas duas questões. E o nosso caso, o nosso assunto, com relação a 936. O que a gente tem de insegurança? Algumas coisas não dão insegurança nela, viu, na 936. E isso que eu quero dizer para a senhora com relação a essas questões emergenciais, porque ela diz Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Programa de manutenção. O que se mais existe agora com essa 936 foi uma avalanche de demissões enormes. Enormes. Agora mesmo eu tive a ciência que uma empresa, mas não tenho nada a questão de não falar o nome,
Mas demitiu quase que 300 pessoas agora. E isso me assusta muito. Isso me assusta e me relembra uma palavra do ministro Alexandre H. Belmonte, numa live que ele fez com o pessoal do IAB. Após a pandemia, vai virar uma enxurrada de ações. E é uma questão. Tudo bem, para o advogado, é uma questão, mas essa questão de contextualização após a pandemia, muita gente também não está com dinheiro para poder pagar. Então, pois é. E essa insegurança que diz respeito a esse seu comentário. Marcelo, eu penso o seguinte, nós precisamos entender, e eu gosto sempre de fazer essa contextualização, o direito do trabalho, ele faz parte do mundo do trabalho, que é muito mais amplo e um viés de ordem sociológica, né? Então, dentro dessa perspectiva de um viés sociológico, nós temos que pensar o seguinte, qual é o quadro do Brasil hoje? Não vamos nem fazer um direito comparado, um recorte sociológico comparado com os países da Europa ou da América. Vamos pensar no recorte do Brasil hoje. O Brasil hoje, as grandes empresas, principalmente as companhias aéreas, elas estão dispensando em massa. As companhias aéreas estão dispensando em massa. As indústrias estão dispensando em massa. As redes hoteleiras em Brasília, nas regiões turísticas, e aí nós temos grandes polos de regiões turísticas, a Serra Gaúcha, a região dos lagos aqui, nós temos a região, em Minas, as cidades históricas de Minas, só para fazer um breve... Campos do Jordão, em São Paulo, são polos que estão... Então, o setor de turismo, só para a gente fazer um recorte no setor de turismo, eu refiro-me a hospedagem, passagens aéreas e restaurantes. Só esse setor, que vai ser o último a se recuperar, as ações já estão muito grandes. Algumas delas, com dados estatísticos, sem pagamento dos resilitórios. Então, nós temos uma questão de ordem sociológica. O impacto desse desemprego, o impacto dessa ausência de verbas resilitórias na sociedade é um efeito dominó. E é esse chamado que nós precisamos estar atentos. Porque se o advogado trabalhista, que prioritariamente faz a defesa de trabalhadores, ele vai fazer a ação desses ou daqueles trabalhadores em face da empresa A. O objetivo de toda a ação não é ter somente uma sentença bonita, uma audiência bem feita e uma sustentação oral reconhecidamente razoável e boa. O objetivo, isso agrada muito o nosso ego, mas o grande objetivo nosso é a satisfação do nosso cliente, que vem com uma sentença exitosa. Porque o nosso cliente, ele sempre tem duas perguntas, quando e quanto. E esse pós-pandemia, nós vamos estar muito distante de dar essas respostas. Porque nós também não desejamos que as empresas aéreas, que os restaurantes e que as pousadas encerrem as suas atividades. Porque a economia do país, ela não vive só das grandes indústrias, porque nós não temos tantas. Nós temos, talvez, no ABC paulista, nós talvez tenhamos no interior de Minas, tivemos as indústrias, né? Mas nós vivemos muito do comércio, do turismo, e vivemos muito de outras atividades e serviços. Então, isso eu acho que, primeiramente, antes da gente pensar na insegurança jurídica, nós precisamos de pensar na insegurança social.
Sim, eu, com certeza mesmo. Essa é um ponto de vista bastante propício. E isso nos dá essa questão sobre essa medida, que realmente ela é uma questão que não nos dá muita questão da aplicabilidade com relação a ela. Eu queria só fazer um ponto, eu queria falar uma questão, queria dar um abraço à doutora Rita Cortez, que passou por aqui, está passando por aqui, viu? Um abraço para ela, doutora Rita, que tudo seja de bom na presidente do IAB, muito obrigado. Mas essa questão, doutora Benizete, também, tá, abraço, essas questões dos benefícios emergenciais com relação a essa preservação do emprego, e que nós estamos vendo hoje, aí eu digo que é uma questão de insegurança. O benefício que era feito para a pessoa, o desempregado, o assalariado, aquela pessoa de baixa renda, serviço social, hoje eu recebi até a notícia que até os militares estão recebendo esses benefícios sociais de preservação. Os R$600 não está sendo direcionado para quem de direito, está sendo um oba-oba, e tem muito militar recebendo esse dinheiro. Então, com relação a essa questão dessa preservação de medidas com relação a isso, eu visualizo que não houve uma administração salutar do governo quando foi colocar. Lógico, havia um objetivo com relação a isso. Só que as outras pessoas se aproveitam desse motivo. Então, não há uma seleção, não há administração com relação a esse ponto de vista, com relação a essa questão da distribuição dessa renda, desse benefício emergencial. Eu queria trazer para a doutora essa visão dessa questão do benefício, o que a doutora verifica com relação a essa distribuição desses benefícios, com relação a essa questão emergencial. Essa questão aí a gente continua caminhando nesse viés sociológico, né? Sim, é um viés sociológico. A gente continua. Eu tenho uma boa aderência, porque eu sou filha da UF, do Direito de Sociologia, que é um PPGD fantástico, então eu tenho um encantamento muito grande pelo recorte sociológico da sociologia do trabalho, sobretudo. Eu não teria muita aderência para falar, Marcelo, no aspecto econômico, não tenho mesmo. Mas chama-me muita atenção que logo que saiu a medida provisória 936, e ela tem como foco, o que ela tem como foco a medida provisória 936? A preservação da renda e do emprego. E a manutenção, a sobrevivência das empresas, maiormente as empresas de pequeno e médio porte, que são as que estão mais sofrendo. Vamos contextualizar que os bancos não estão sofrendo. O setor financeiro, as instituições financeiras, ao contrário, elas estão ganhando mais do que antes, em razão do endividamento que já se anuncia da população brasileira. E as instituições financeiras, ela ganha com o endividamento da população. Então, esse setor não está sendo afetado pela questão da ausência do convívio social. Mas é fato que quando o governo ele libera para a economia a manutenção da renda e do emprego, ele o faz com um visível despreparo das instituições financeiras, tanto que o pagamento desse benefício ao trabalhador, quer seja pela suspensão do contrato, quer seja pela redução do salário com a complementação do governo, enfim, o benefício do governo trazido pela MP 936, ela se dá por duas alterações no contrato. A suspensão verdadeira, não aquela anunciada no 927, que 2 dias depois caiu, a suspensão com o auxílio do governo e a redução de jornada com a consequente redução de salário proporcional às horas. Então, são esses dois
pontos de partidas oriundos do contrato de emprego, que é disso que a gente está falando, que sugere o benefício do governo. No entanto, o governo trouxe essa medida provisória, que ela é do dia 1º de abril de 2020, e de lá até a edição de uma instrução normativa, levando para bancos privados, nós assistimos, foi uma aglomeração de pessoas tentando receber esses benefícios, quando, por diversos fatores, essas instituições financeiras não inseriram, e isso aí a gente precisa ter esse olhar, não ampliaram o seu quadro funcional, agravando a situação, Marcelo, daqueles trabalhadores da Caixa Econômica, daqueles empregados públicos ou funcionários públicos da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, inicialmente. Depois, dilatou para os bancos privados, Santander, Itaú, e que nós, assim, aí quando eu vou à rua, eventualmente, aquelas filas quilométricas. Sim. O que eu fico a pensar? Primeiro, eu tenho um olhar para aquelas pessoas que dependem desse benefício e que muitas vezes dormem nessas filas de um dia para o outro. Então, isso daí não é favorável, não é aconselhável diante dessa orientação de isolamento ou afastamento ou não proximidade social. Esse é o primeiro ponto. O outro olhar que eu tenho para essa situação é dos próprios trabalhadores desses bancos, porque eles não tiveram o seu quadro ampliado. Esse é um outro aspecto que a gente precisa olhar. Muitos estão desgastados, eu tenho vários clientes de instituição financeira, muitos estão desgastados, não estão atendendo de forma satisfatória a essas pessoas que têm uma necessidade emergencial, que é a verba alimentar. Mas aí você tocou num outro ponto que foge a esses dois aspectos aí dessa relação capital e trabalho. Você trouxe um outro aspecto muito interessante, que é de pessoas que não tiveram o contrato de emprego alterado para suspensão ou para redução de jornada, mas você trouxe dessas pessoas que são pequenos empresários, que são autônomos, que estão aí na rua e que estão recebendo esse auxílio emergencial do governo. E você dizia-me que, inclusive, militares, inclusive pessoas não fazem jus por qualquer outros critérios. Me parece que alguns sociólogos chamaram esses, mas não esse que você se referiu, militar, de invisíveis. Então, nós criamos uma outra faixa de pessoas, de trabalhadores lato sensu, do qual o empregado faz parte, que são os trabalhadores invisíveis que apareceram agora com esse processo de receber o benefício, aliados àqueles autônomos, ambulantes, etc. Apareceram outros, né? Professora, maravilhoso. Entramos agora numa fase que eu digo o seguinte: redução proporcional de jornada de trabalho e salário. O artigo 7 da 936 fala sobre essa questão. Ora, a minha pequena ótica, eu vejo que essa questão seria uma questão inconstitucional. Por quê? Isso nós já temos lá no artigo 7 da Constituição Federal, a questão da irredutibilidade salarial. E a MP, que é uma medida provisória, porque isso aí, ao meu ver, deveria ser regulamentado por lei e não por medida provisória, deveria ser um ato lá do Congresso, instituída a lei que dá uma redução, que questiona sobre isso, é a questão toda. É inconstitucional? Essa questão me dá uma insegurança com relação a isso, porque é um estado de calamidade pública, mas não tem uma aprovação do Congresso. É uma medida provisória que não tem uma aprovação do Congresso. Eu tenho um prazo de validade dela X, que vai ser um período catastrófico,
conforme está sendo, redução proporcional do jornal de trabalho e redução de salário, é totalmente constitucional. Me dá uma explicação, doutora. Olha, a explicação eu não tenho. Eu vou fazer com você um bate-bola, né, sobre o debate do governo. Eu dou aula de direito coletivo também, e de direito individual. E eu tenho muito apreço pelo direito coletivo, porque durante mais de 15 anos eu fui assessora jurídica de algumas instituições sindicais. E sempre escrevi muito, publiquei sobre o direito coletivo. Então eu sempre aprendi, mas agora eu meio que desaprendi, eu sempre aprendi que na forma do artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal, qualquer redutibilidade salarial, ela só pode ser feita com o agente sindical. Sim. Por quê? A Constituição Federal de 1988, ela trouxe do artigo 8º ao 11º, em especial o 8º, inciso 3, Marcelo, a supremacia das negociações coletivas e das convenções coletivas. Então, a Constituição Federal, numa colisão de normas, e essa não é uma norma que cabe interpretações diversas, ela é um princípio, ela é um valor. Então, eu assisti o julgamento do Supremo, mesmo porque no meu canal do YouTube, eu tenho um canal no YouTube, que eu comecei a fazer vários vídeos substituindo as minhas aulas de curso presenciais. Agora a gente já está criando uma plataforma de curso, BRM Curso Jurídico. E eu disponibilizei os meus estudos, as minhas avaliações no meu canal do YouTube. Inclusive, essa live vai para lá depois. Com certeza. Eu acho que é importante, porque os alunos usam de pesquisa, eu acho que a gente tem que colocar as nossas pesquisas à disposição de outras pessoas que talvez não tenham tempo de pesquisar ou que pesquisem outros temáticos e a gente vai trocando as experiências do conhecimento pela vida. Então, eu fui fazendo, primeiro eu comecei a fazer da 905, que era um curso presencial, depois eu comecei a fazer da 927, fiz toda a 927, toda a 936 e o julgamento. Por isso eu fiquei muito atenta ao julgamento. E o julgamento foi de 7-3. O ministro Ricardo Lewandowski, ele havia concedido a liminar para o partido Rede, de forma tímida, mas deu, dizendo que o sindicato deveria ser comunicado. E se por acaso o sindicato quisesse, entraria, não é, Marcelo? Entraria aí no debate. Mas o artigo 11 e o 12 da medida provisória 936, ela traz duas faixas salariais, segundo as quais a intervenção sindical ela é facultativa e não obrigatória, que são aqueles trabalhadores até 3 salários mínimos, 3.100 e pouco, e aqueles trabalhadores considerados hipersuficientes, que são os que ganham hoje 12.100 e pouco, são os 2 tetos máximos da Previdência. Essas duas faixas salariais, trabalhadores incluídos nessas duas faixas, ficaram fora dessa negociação. E os demais ministros, tirando o Lewandowski e o Fachin, gostei muito do voto. Gostei muito do voto dele. A doutora Rosa Weber também foi fantástica. Que aprofundaram o voto do Lewandowski. Inclusive, a doutora Rosa Weber é do regional do TST. Ela vem do TST. Então, tinha muito mais experiência para isso. Muito mais. Eles alinharam-se ao artigo 7º da Constituição Federal, artigo 7º, inciso 6º. Os demais ministros fizeram o quê? Eles fizeram uma interpretação da Constituição Federal segundo o momento. Chamou-me a atenção alguns votos que eu cheguei a anotar. Mas, por exemplo, o Gilmar Mendes, ele fez um voto
muito comparado aos autores alemães. Ele citou diversos autores alemães, mas que, em resumo, todos eles entenderam o seguinte: o momento é excepcional. Há um momento de crise. Acontece, Marcelo, eu não sou uma constitucionalista, mas todos nós que somos professores de direito do trabalho somos advogados. Eu preciso dizer que o advogado trabalhista é aquele que tem que ter outras disciplinas e outras ciências. Sim. Já foi o tempo de dizer que nós não éramos conhecedores do direito. Isso estava lá atrás. Eu acho que hoje temos que conhecer. Mero fazedor de acordo, como se dizia na antiga. Eu falo isso, inclusive, nesse meu livro trabalhista, já deixamos isso lá para trás. Então, embora eu não seja uma profunda conhecedora da Constituição, eu não conheço nenhum artigo que seja a Constituição de crise. Então, não há uma Constituição de crise, não há dispositivo de crise, não há princípios de crise. O que há é uma Constituição, que é uma norma que tem valores e princípios e que, exatamente, a meu ver, nesse momento de crise, esse ator social, que é o sindicato, eles deveriam participar ativamente desses debates, dessa proteção e dessa negociação. Mas o que me pareceu estar por trás foi uma certa incomodação pelos 7 ministros com o sindicalismo brasileiro, que hoje soma 18 sindicatos. Isso me ficou muito claro, mas, no geral, todos os ministros disseram assim: o momento da pandemia, o momento econômico e o momento de reclusão social, de isolamento social, justifica uma flexibilização da interpretação da Constituição. Ou seja, eles utilizaram de uma hermenêutica inversa, quando a Constituição ela é protetora. Isso me deixa temeroso com relação a talvez outras medidas que vêm aí pela frente, viu? Que vão acontecer, mas nesse caso dessas questões que são levadas, desses acordos que podem ser, que não seriam levados, que serão levados, é facultativo levar o sindicato, viu? E depois no final ficou simplesmente uma questão de você comunicar se a bem quiser. Poderíamos dizer que esta insegurança sindical, que hoje o sindicato está numa fragilidade enorme. Hoje os sindicatos, vamos dizer assim, grosseiramente falando, pé de pires na mão por uma questão. A culpa do próprio sindicato, que na 13467 já liquidou com as questões sindicais, já naquela questão no nascedouro da nova legislação trabalhista, os sindicatos já foram colocados a bancarrotas. Hoje, só em tirar as questões da questão da presença deles, viu? E nessa medida provisória, no próprio artigo 12, ela menciona claramente uma questão que a doutora falou, são medidas que elas vão classificando através de salarial. Então, o sindicato, até 3 salário mínimo, não pode se meter. Acima de 3, pode se meter. Bom, mas a lei é igual para todos. A legislação é igual para todos. Ela não é só em faixas etárias. O sindicato não é feito só de faixas etárias. Ele é feito também de um corpo total. Então, essa questão dessa medida 12, do artigo 12 e o artigo 11, que extirparam, inclusive, eu volto a falar, o voto que desencadeou toda essa questão desse desequilíbrio no Supremo foi o voto do Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, que começou com essa questão, abriu com a sessão com essa divergência e, no final, levou todos, inclusive me deixou assombrado o próprio ministro Barroso, viu? O advogado constitucionalista, e se deixou envergar numa questão dessa do ministro Alexandre de Moraes, e não deixar escutar a doutora Rosa Weber, que fez um voto fantasticamente maravilhoso. Adorei o voto da doutora Rosa Weber, viu? Mas, e depois no final o doutor Lewandowski já colocando-se, já se rendido aos votos dos demais, falei, não, vocês podem colocar assim,
Então, eu vejo que, nesse caso, uma pá de cal em cima dos sindicatos. Viu? O artigo 11 e o artigo 12 é uma pá de cal em cima dos sindicatos. Porque, por exemplo, o patrão hoje, conforme nós estamos vendo, estamos demitindo, estamos fazendo um acordo. Chegar lá na frente, nós vamos, conforme o doutor Alexandre Água, vamos voltar à pandemia novamente, vamos voltar aos tribunais, vamos voltar a discutir tudo aquilo que voltamos anteriormente. Isso é que eu acho que é perigoso. Você tocou num assunto muito, muito importante, porque nós não nos recobramos, nós não fizemos jurisprudência da Lei 13.467, chamada de reforma trabalhista. Não foi feita jurisprudência, a advocacia e a sociedade não se recobrou dessa mudança, Sim. O movimento sindical não se alinhou ainda com essa mudança, porque o que ela traz? Ela traz dois pilares que me parecem que se colidem. De um lado, ela extingue a contribuição sindical obrigatória, que são 4. Então, ela extingue o antigo imposto sindical, a contribuição sindical obrigatória. E, por outro lado, ela traz a primazia do negociado sobre o legislado. Sim. Bom, como os sindicatos vão ter esse status de negociar acima da lei? Né? E nessa negociação acima da lei envolve várias coisas, envolve jornada, envolve salário, envolve local de trabalho, envolve aspectos e cláusulas do contrato que são cláusulas de extrema relevância, que a gente chama de cláusulas pilares, que são salário, local de trabalho e jornada. Então, nós não nos recobramos dessa Lei 13.467, não formamos jurisprudência, estamos aí com alguns, né, eu acho que me parece que tem 21 ação direta de inconstitucionalidade no Supremo com relação a essa Lei 13.467, que eu sempre chamo de deforma. Mas agora, ela é uma deforma, ela não organizou a CLT. Quando eu vou dar aula, eu digo para os alunos assim, eu dou aula de processo, eu digo assim, olha a palavra junta de conciliação e julgamento aqui presente, olha aqui ainda o ius postulante, que não se usa mais, sobretudo com processo judicial eletrônico, olha aí aquele capítulo de férias, ainda falando de férias proporcional, olha aí o aviso prévio, ainda falando de aviso prévio proporcional, quando já mudou há muito tempo, olha a questão aí da prescrição, quando desde a Constituição Federal você não tem aquela prescrição daquela forma. Então, ela é toda que, de fato, eu sempre defendi que a CLT precisa ser atualizada. Sim. É o meu pensamento também. Suas expressões, suas capitulações, sua organização. Mas o que fez a Lei 13.467? Ela fez uma confusão danada. Primeiro, ela dá com uma mão e tira da outra. A impressão que eu tive e que eu tenho quando eu estudo direito coletivo a partir da Lei 13.467 é que o Congresso, que demorou 4 meses, e a Casa Revisora não fez nada, não teve coragem de fazer uma reforma sindical, que está lá arquivado esse projeto desde o governo Lula. De fato, nós precisamos de uma reforma sindical. Talvez mexer na questão da unicidade, talvez mexer na contribuição, mas não de uma hora para outra. Então, o que foi feito agora? A MP 936, ela deu mais um passo no aniquilamento do sindicalismo no Brasil. E ela, ao dar esse passo, Marcelo, você em boa hora disse isso, está a me preocupar o fato de que talvez essas medidas provisórias, e a 905, ela não está esquecida. 900 não está esquecida, não. Eu tratei dela em 2 vídeos lá no meu canal do YouTube, ela não está esquecida, não. Só que não houve um clima político no Senado para que ela fosse transformada em lei, porque nesse momento o chefe do Executivo com o chefe do Legislativo lá, sobretudo no Senado, Alcolumbre, eles estavam em rota de colisão. Então não houve um clima para aprovar a MP 905, que também não era o momento. Não era o momento do contrato
verde e amarelo, não era o momento de mexer na jornada de trabalho do bancário e outros jabutis ali. Mas não houve oportunidade para isso. Mas ela não está esquecida. Você pode ter certeza, Marcelo, que no momento que tudo isso abrandar, que vai passar no ano que vem, mas que vai abrandar, ela vai ser esquecida, porque isso é um desejo de quem manda no país, que é o capitalismo, é um desejo do setor bancário, isso é um desejo dos agropecuaristas de fazer essa alteração. E aí o que me preocupa? Que algumas dessas propostas trazidas com as medidas provisórias, que eu acho que elas até são necessárias nesse momento. É muito melhor se suspender o contrato de emprego com a ajuda do governo do que as empresas, que elas iam fazer isso, demitir em massa. Eu atendi várias, eu orientei, faça a suspensão do contrato de emprego, do que demitir em massa. Que elas iam fazer, e que é pior, iam demitir, como eu tenho tido vários casos, sem pagar as parcelas resilitórias. Entra na bolha da crise, entra na bolha do conflito, entra na bolha do grave pandemia. Claro que não os empresários sérios, mas aqueles que são descompromissados com o viés social e aqueles que não estão preocupados com aquela ponta que é o trabalhador, que é quem roda a máquina da riqueza, esses iam simplesmente fazer como Pôncio Pilatos, lavar as mãos, e como eu tenho atendido diversos empregados assim. Mas aí, voltando ao ponto, então eu penso que a medida provisória ela foi necessária, mas que precisava ter feito esse ajuste aí da participação do sindicato. E o que eu fico preocupado? Primeiro, MP 905, ela não foi transformada em lei, mas o seu conteúdo não está esquecido pelo Executivo. Não. Está apenas embaixo de usos e calhaus da pandemia. Essa medida provisória 927, de antecipar férias, de antecipar feriado, pensa bem, isso para alguns setores, principalmente os turísticos, pode ser olhado como uma transformação de lei. E essa medida provisória 936, com o afastamento dos sindicatos nas negociações, pode ser o pontapé inicial aí para o aniquilamento do movimento sindical no Brasil. Isso sem falar num ponto que eu acredito que você queira falar, seja a insegurança jurídica que ela por si só traz. E isso é uma questão que me aflige, que me abala. Eu não tenho um viés sindicalista, mas eu tenho acompanhado muito com relação às questões sindicais dessa situação. Eu não vejo uma interferência maciça nessa condição nossa junto ao Congresso, viu? Das centrais com relação a essas questões da medida provisória, porque ela foi feita lá, inclusive uma vez eu estava ouvindo o doutor Felipe Santa Cruz, na questão com ele uma vez, e eu estive com ele e falei assim: doutor Felipe, eu peço ao senhor que coloque pelo menos alguém da ordem lá nas câmaras de iniciação de medidas lá, porque aquilo ali de vez em quando aparece cada legislação conforme a 13467, que ninguém acreditava que ia produzir. E produziu um efeito avassalador, tanto a ordem, quanto as centrais, quanto as questões patronais. Ninguém acreditava que vai ser mais uma medida que vai ser mais apaziguadora. Mas não, ela veio para arrasar. Arrasou com todos nós. E nós tivemos aqui 2 pesos, 2 medidas, né? Nós tivemos em 2015 um código de processo civil maravilhoso, que eu sempre digo para as pessoas que se o Código de Processo Civil está aí, porque nós, trabalhistas, fizemos a nossa parte com relação a isso. 8 anos debatendo o PT. Muita coisa que tem no Código de Processo Civil saiu das questões trabalhistas. A própria mediação, a questão da unicidade, a audiência imediata, a questão das provas imediatas. Então, isso tudo
Saiu da questão trabalhista, viu? A própria questão execução também, que vem também da questão de você ter o melhor encontro. Então, isso tudo saiu da questão trabalhista. E nós não tivemos um olhar, e eu me coloco numa situação dessa como culpado também, que a época também, eu posso dizer que também como dirigente associativo, e a questão da representação, não fiz uma parte também de persistir com relação a isso, de uma fiscalização mais acerrada na 13467, assim como está acontecendo hoje com essas medidas provisórias, que vêm aí só decepando as cabeças de pessoas que nós temos hoje aí, dispensas avassaladoras, o patrão chega lá, eu vou te dar X, se você quiser, tudo bem, se você não quiser, porta da rua, serventia da casa. Então, você vê uma questão altamente doentia, isso corta o coração, acaba com a gente. Eu acho que nós estamos vivendo um momento nenhum de nós viveu isso, nós nunca passamos por isso e, na verdade, não estamos sabendo o que fazer com isso. E com a nossa própria vida, a gente tem que... Isso eu falo principalmente na questão trabalhista, viu? Na questão do direito de trabalho. É verdade. O que eu tenho percebido, aí desviando um pouco o assunto, o que eu tenho percebido, eu estou, por exemplo, nesse ambiente aqui da minha casa, né? Eu tenho uma biblioteca em casa, a gente que dá aula. E o que eu tenho percebido, Marcelo, que nós, que somos comprometidos com os direitos sociais, com a legislação trabalhista, nós estamos trabalhando muito mais. Primeiro, porque nós temos que nos aprimorar. Segundo, que nós temos que estudar mais. Aí, quando sai um MP dessa, ou quando você vê um empregado que foi mandado embora e não recebeu nada, você fica pensando nas possibilidades jurídicas, processuais e do direito material que possa socorrer a esse trabalhador ou que possa socorrer uma empresa séria que não quer prejudicar seus empregados, mas que também não tem como manter. Eu atendi uma pessoa que é do setor de turismo e disse assim, o meu setor só vai voltar a ser aquecido em janeiro de 2021. Mesmo que eu suspenda por 60 dias, eu não tenho como depois deixar mais 60 dias de estabilidade, porque eu não tenho como bancar. Então, ele tem 100 empregados e eu atendi ele por Skype, claro, e aí ficamos a pensar qual seria a medida. E ele realmente ponderou todas as medidas comigo. Claro que eu dei algumas saídas para ele. Então, nós estamos vivendo um momento em que nos desafia a estudar cada vez mais. Eu acho que o nosso tempo sumiu. Porque cada medida provisória dessa, ela envolve o direito material, o direito processual, o direito constitucional, envolve algumas regulamentações, como veio agora, né, abrindo para os bancos, trazendo possibilidades para a Caixa, banco digital, enfim, várias outras questões, e questões econômicas, aliada ao fato de que a gente quer acompanhar algumas coisas. Será que o ministro abriu o depoimento do Moro? Será que o ministro abriu? Então, nós estamos sendo muito desafiados a uma atualização constante, estamos sendo desafiados com uma advocacia que não sabemos como ela vai se comportar, ainda que nós ajuizemos as ações, eu volto a dizer, os nossos clientes têm duas perguntas, quando e quanto. Se já era difícil responder essas perguntas, mais difícil ainda vai ficar. Então, eu quero aproveitar esse canal, que eu acho que a gente já deve estar quase encerrando, para convidar... Falta 5 minutos. 5 minutos ainda. Para convidar os nossos colegas que estão assistindo, que o nosso curso, né, o meu curso, BRM, Benizete Ramos Jurídico, que sempre foi físico, presencial, desde 2004, ele agora está entrando numa plataforma virtual. Nós vamos fazer o nosso primeiro curso, já vai entrar na semana que vem, com provas no processo do trabalho. E nós vamos analisar as alterações da prova com a Lei 13.467 e vamos analisar a possibilidade da prova oral com a audiência virtualizada. Então, na semana que vem, nós já
módulo aí para o Brasil inteiro sobre prova, mas vamos também ter os módulos de recurso, do direito material e sobre as medidas provisórias, está lá no meu canal do YouTube, eu analisando, está aberto, é gratuito, sobre todas as medidas provisórias. Mas, Marcelo, a insegurança jurídica, ela existe, vai existir para duas partes, porque quando nós entrarmos com a ação, respondendo a sua pergunta, postulando a nulidade daquele acordo, porque não houve a intervenção do ente sindical, conforme previsto na Constituição Federal, artigo 7º, inciso 6º, e o 8º, 3, vai depender do juiz, vai depender do relator, o que ele vai entender. Não, eu acredito que ele vai colocar a questão dos pingos nos is e vai informar que realmente essa medida provisória, sem a participação sindical, sem uma intervenção de terceiros, sem a intervenção da própria Delegacia Regional do Trabalho, que eu acho que eles são excepcionais, assim como o sindicato, a Delegacia Regional do Trabalho faz um excepcional trabalho, viu? Sem as intervenções deles, viu? Eu acho que ficaria muito morto. Nós voltamos aqui, uma coisa que tiraram e hoje faz falta. Cadê o vogal que nós tínhamos lá na Justiça do Trabalho, que tirava para fazer, chamava no canto, vamos fazer um acordo, vamos fazer isso, você tem direito a isso. Então, eu acho que esta composição, no seu final, é muito salutar. Viu? Eu acho que o próprio sindicato deixou-se se levar nessa situação. Hoje, nós que estamos dependentes, que sempre já agregamos a eles, somos dependentes deles, nós pagamos esse preço por essa questão nossa, e eu vejo que o sindicato poderia ser muito mais atuante, muito mais direcionado, muito mais convicto conosco. Se deixou perder. O problema do sindicalismo no Brasil, ele tem que ser fruto de muitos debates e muitas pesquisas, porque nós temos 18 mil sindicatos, eu posso dizer, porque eu vivi dentro do movimento sindical e fora, o movimento sindical se perdeu um pouco, ele precisa ser ressignificado. Uhum. Bom, doutor, vamos caminhando agora para o final, nós temos aí 2 minutos, eu deixo a abertura para a doutora informar todas essas questões maravilhosamente, os microfones são seus. Eu tenho que agradecer, eu acho que essa iniciativa sua ela é muito saudável, ela é muito importante. Embora a gente esteja assim, sob a égide de inúmeras lives, como disse um amigo meu, antigamente a gente sentava num auditório e assistia uma palestra, um congresso. Hoje nós temos o Brasil inteiro, a todo momento fazendo. Agora, isso é bom ou isso é ruim? Isso não é ruim. É sinal de que nós temos muito assunto, temos muitas questões, muitas rotas de colisões que precisam ser destrinchadas, porque nós estamos com um tecido social muito esticado. Então, isso daí não é ruim, não, isso é bom. Eu gosto disso, esse é que é importante. Eu acho que informação nunca é demais. Cultura nunca é demais, viu? Para um país que nós temos uma pequena deficiência cultural, cada pedacinho, cada grão de areia, para poder contribuir, como a senhora colocou hoje, para todos nós, é um bálsamo de ensinamento, viu? É um banho de ensinamento que eu fico feliz da vida de poder ter contribuído para que os meus colegas, todos esses que passaram por aqui, viu? Eu quero deixar o meu abraço à doutora, muito obrigado. A doutora, inclusive, é escritora, viu, de diversos livros, diversas questões. Nós não tivemos tempo daqui de poder colocar isso aqui agora, mas estou deixando agora. É uma excelente escritora, uma excelente palestrante, excelente professora e uma colega fantástica, viu? Colega fantástica. Espero terminar essas pandemias para que a gente possa nos encontrarmos para o café. Tá bom, professora? Estão perguntando, professora, qual o nome do curso? O nome do curso, professora? A plataforma, meu curso é Curso Jurídico Benizete Ramos, e ele agora vai entrar na plataforma virtual como BRM Curso Jurídico. Semana que vem ele está na plataforma virtual, que durante 12 anos ele foi presencial. Beijo, professora. Muito obrigado pela live, viu? Muito obrigado. Eu agradeço. Olha, se cuide. Fiquem na paz, todos vocês, que nós vamos vencer isso. Todos vamos vencer. Com certeza. Com certeza. Um abraço. Tchau.
Bem, gente, acabamos a nossa live, viu? Quero agradecer a todos vocês. E falando para vocês, convidando vocês para amanhã, o professor André acaba falando sobre teleaudiência, audiência em vídeo e provimento, o ato provimento número 6 do TRT. Gente, meu muito obrigado a vocês. Vocês são maravilhosos. Aguardo vocês amanhã, viu? Jennifer chegou atrasado, Rodrigo, Tânia, Heloísa Guimarães, viu? Então eu aguardo vocês amanhã com a professora Andréa Cabo. Um beijo, tudo de bom para vocês.